Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro, episódio 53. E hoje, recebendo aqui um nome de peso, uma pessoa que construiu uma carreira muito sólida, vitoriosa na indústria farmacêutica, Josiel Florenzano, que vai estar compartilhando um pouquinho da sua história aí, de alguns anos na indústria farmacêutica. Josiel, seja muito bem-vindo. É um grande prazer te receber aqui hoje no Ponto de Encontro, no episódio 53. Olá, Elber. Obrigado. Boa noite, pessoal. É um prazer muito grande estar presente aqui nesse ponto de encontro. Palavra essa que eu venho ouvindo desde que eu iniciei minha carreira na indústria farmacêutica, né? E achei muito interessante e sugestivo o nome desse podcast. Para mim é uma honra estar presente aqui e poder compartilhar um pouquinho do que eu aprendi ao longo desses anos com todos vocês. Muito obrigado, Elber, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nesse momento com vocês. O prazer é todo nosso de ter aqui com a gente, Josiel, para poder conversar um pouquinho dessa carreira que você construiu. O nome, como você disse, é bem sugestivo mesmo, né? Quem é da indústria farmacêutica aí, que começou há mais tempo que é hoje, sabe o que isso significa e é proposital mesmo esse nome, porque é o ponto de encontro do propagandista que quer, né, alcançar, que quer melhorar a tua performance, alcançar a alta performance, é aqui que ele vai com as pessoas, os convidados que a gente traz aqui para falar um pouquinho de carreira. Josiel, para as pessoas poderem entender um pouquinho com quem estão falando, né? Eu queria que você fizesse a sua apresentação aí, para que a gente possa conhecer um pouquinho aí dessa trajetória profissional aí, de quem é o Josiel Florenzano. Legal. Bom, eu sou José Florenzano, né? Sou mineiro. É, Fui criado em Belo Horizonte e iniciei minha jornada na indústria farmacêutica exatamente há 40 anos atrás. Daqui uma semana eu completo 40 anos de indústria farmacêutica, com muita alegria e privilégio por pertencer a essa classe tão importante aí do segmento, das indústrias e do segmento de negócios do Brasil. É, eu trabalhei já em algumas empresas, no total, 6 empresas farmacêuticas e comecei minha carreira como representante. Meus primeiros 6 anos de indústria farmacêutica foram como representante de vendas em 3 diferentes empresas, e é uma das funções que eu exerci ao longo da minha vida que eu tenho mais boas recordações, né, e talvez seja esse, inclusive, um dos motivos que eu gosto muito de estar no meio, né, dos representantes. Uma das atividades que eu mais gosto na empresa é quando tem convenção de vendas, quando eu vou encontrar com o pessoal, e essa é uma atividade que eu gosto muito. Então, eh, durante a minha jornada, eu passei por várias posições, especialmente na área comercial, né, desde representante, gerente distrital, gerente regional, gerente nacional de vendas, treinamento, marketing, eh, diretor de marketing, diretor de vendas e nos últimos 10 anos, desenvolvendo a função de gerente geral da Lundbeck Brasil. Então, sou uma pessoa, me considero feliz em ter escolhido a indústria farmacêutica. Possivelmente a maioria de vocês que estão me ouvindo não tem 40 anos de idade e, com certeza, vão ter um dia 40 anos de experiência, espero, mas eu sou feliz em comemorar 40 anos de indústria farmacêutica, um segmento que tem uma missão muito importante, que é ajudar, né, os médicos a cuidarem dos seus pacientes, levar qualidade de vida aos pacientes através dos medicamentos que nós promovemos e que nós comercializamos. Então, muito obrigado mais uma vez, Elber, pela oportunidade de compartilhar com vocês aqui um pouco do meu aprendizado ao longo desse tempo. Não, vai ser com certeza uma interação muito rica de aprendizado, porque não são 40 dias, são 40 anos, é uma vida, como você disse, construída, e não só vivida, mas de muito sucesso, né? De crescimento aí dentro desse segmento, que não é para qualquer um. Os aspectos de crescimento na carreira, a gente sabe que vai afunilando, afunilando, e na posição que você chegou é mais restrito. Então, com certeza aí vai trazer muitos insights para quem está acompanhando aqui o podcast com a gente. Eu quero logo começar te perguntando, você falou que tem 40 anos. Você trabalhou em outros segmentos, entrou direto no seu ingresso na indústria farmacêutica. Na realidade, eu ingressei na indústria farmacêutica com 23 anos de idade. Porém, eu comecei a trabalhar mesmo com 13 anos de idade, né? Sendo que aos 15 anos eu tive meu primeiro emprego formal com carteira assinada, CLT, né? Que eu ingressei numa loja comercial como office boy, depois fui crescendo lá até virar balconista,
né? E numa dessas idas e vindas numa loja, um supervisor do Axê na época me encontrou e numa simulação de compra, porque não sei se tem alguém aqui que já trabalhou no Axê, mas se você já trabalhou no Axê, naquela época os supervisores saíam em bancos e em lojas buscando potenciais candidatos para a indústria farmacêutica. E eles faziam simulações de compra para testar a habilidade do candidato, né? E eu estava sendo testado naquela ocasião e nem sabia que era o supervisor do Axê. Na época não tinha gerente distrital, era supervisor. E o supervisor do Axê simulou uma compra numa das lojas que eu trabalhava e ele gostou da maneira que eu o atendi e me deu um cartão. E aí, só para resumir, fui fazer uma entrevista com ele e iniciei então o curso de novos no Axê em menos de um mês. Eu estava trabalhando no Axê naquela época com 23 anos e naquela ocasião saí para ganhar 4, 5 vezes mais o que eu ganhava naquela loja, né? Um aprendizado que eu quero passar aqui para vocês é que, na ocasião, eu estava naquela loja cobrindo a posição de um outro vendedor que naquele momento não pôde estar na loja, e eu fui cobrir um outro departamento que não era a minha especialidade. E se a venda que eu fizer, se eu tivesse feito uma venda para aquela pessoa, eu não ganharia a comissão daquela venda, porque seria de um outro vendedor, né? Mas eu fui cobrir e fiz com o meu maior cuidado, com maior atenção de fazer a coisa bem feita, né? Então, assim, eu estava no lugar certo, na hora certa, não era para eu estar ali, né? Porque eu estava num outro setor da loja. E essa pessoa foi lá e me achou exatamente no horário que eu estava cobrindo uma outra pessoa, né? Então, o primeiro aprendizado aqui, você tem que fazer bem feito tudo que você fizer, porque uma hora alguém vai perceber que você está fazendo bem feito, né? Então, isso foi um negócio muito interessante, porque foi inusitado eu estar naquele local na hora que um recrutador do Axê estava procurando alguém e me encontrou ali, né? Então, eu acho que quando a gente às vezes é solicitado para fazer alguma tarefa que a gente não gosta ou que não é a nossa função, e a gente às vezes não quer fazer, e pode ser uma oportunidade que você vai ter de mostrar seu trabalho para alguém que você não imaginava que iria mostrar, né? Então, esse é um aprendizado que eu tive logo cedo e eu sempre procurei aplicar isso, né? Faça o que vier a mão para fazer, independente se aquilo é para você fazer ou não, né? Exato, porque estar no lugar certo, na hora certa é importante, mas se não tiver a atitude certa, perde a oportunidade do mesmo jeito. Sim, Então, essa atitude proativa de é, querer fazer o melhor, independente se era a tua obrigação ou não, foi o que abriu uma porta na indústria farmacêutica, né? Poderiam surgir exatamente. outras oportunidades depois, mas aquela oportunidade, o cavalinho arriado, como a gente fala, que passou na tua porta, você tascou logo de montar nele aqui e cavalgar. Isso aí, Elber. Isso aí mesmo. Legal. É uma coisa que eu falo sempre aqui, José, que sempre tem alguém de olho no mercado com a gente, porque o mercado está carente de talentos e a gente está sempre em procura de bons profissionais no mercado. Então, a gente tem que estar sempre preparado, porque nunca a gente vai saber quando uma oportunidade vai passar na frente da gente, quando o cavalinho vai passar arriado. E você vem trazer justamente isso para a gente aqui, que o cavalinho passou arriado e a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Muito legal. Fica já o primeiro ensinamento da gravação do podcast hoje. Faça bem feito, independente se é tua obrigação ou não. É. Pode estar do seu lado uma pessoa que vai te ajudar e você nem imagina, né? Exatamente. Josiel, eu quero te fazer uma segunda pergunta. Qual foi o seu maior desafio na carreira? Independente da função, qual foi aquele grande divisor de água que você fala assim, olhando para trás, fala assim, aquilo ali definiu onde eu cheguei? O maior desafio que eu tive ao longo desses 40 anos de jornada na indústria farmacêutica foi quando eu assumi a posição de gerente nacional de vendas na Lundbeck, quando eu tinha 40 anos de idade, exatamente há 23 anos atrás. Que na minha época, quando eu estudava, normalmente não tinha inglês ou aula de línguas nas escolas normais. Ou você tinha dinheiro para fazer o particular, ou você não ia ter essa oportunidade. Então, eu, com 40 anos de idade, não falava nada de inglês, né? E eu recebi o convite para assumir a gerência nacional de vendas
na Lundbeck, desde que eu, em 2 anos, estivesse falando inglês fluentemente. Porque era uma empresa que ia ter muito, na função, eu ia ter muito contato com a matriz e precisaria de exposição e o inglês era fundamental, né? Eu trabalho na empresa dinamarquesa, né? Então era mais fácil aprender o inglês do que o dinamarquês. Então eu iniciei a minha jornada de aprendizado do inglês e em 2 anos eu estava fazendo uma apresentação para o CEO da organização em inglês. E isso foi para mim o maior desafio, porque você aprender uma língua que não é a sua, depois de 40 anos de idade, é muito desafiador. É muito desafiador. Então, esse é um grande conselho que eu dou para muitos jovens que vêm me procurar, né, para pedir conselho. Ah, estou com dúvida se eu faço MBA, se eu faço uma pós-graduação. Eu falo, "Ó, você fala inglês? Se você não fala inglês, prioriza o inglês, depois você vai fazer um MBA, uma pós-graduação, se você não conseguir fazer os dois ao mesmo tempo. Porque naquela ocasião eu lamentei muito não ter tido a oportunidade de fazer o inglês antes, né, e não foi oportunidade mesmo, não tinha condição, né, de ter feito. Esse foi o maior desafio, porque durante 2 anos eu praticamente fiz aula 6 dias por semana, né, Intensivão em alta velocidade. e algumas imersões fora do país para conseguir alcançar. Então, as minhas férias, eu tirava um mês de férias e ia para os Estados Unidos estudar inglês durante esses 2 anos, porque eu tinha assumido um compromisso de ter a condição de falar inglês em 2 anos, né? Então, esse foi o grande desafio que eu tive na minha carreira e isso me deu a guinada para eu alçar voos mais altos. Eu nunca teria chegado a presidente de uma multinacional sem ter tido este desafio alcançado, né? E eu tive sorte de ter um gestor na época que me deu essa desafiada, né? E acreditou no meu potencial, porque ele me disse o seguinte: eu conheço o seu potencial, porque ele havia sido meu gestor numa outra organização. Você tem condições de dar conta da função, mas precisa do inglês. Sem o inglês não vai rolar. Então, eu só vou te dar a vaga se você assumir o compromisso comigo de falar inglês daqui 2 anos. E eu aceitei o desafio, e esse foi o maior desafio na minha carreira e que me colocou em outro patamar, com certeza. A visibilidade. E é bacana como você trouxe, né, porque dificilmente uma situação dessa acontece no mercado, né? Quando você não tem um pré-requisito ali, normalmente eles Uhum, vai passar a uhum, oportunidade. Então, essa confiança que esse profissional teve em você, que foi conquistada, né? Não foi um presente dado sem merecimento, é que abriu essa oportunidade para você galgar mais esse salto aí. E eu vou reforçar o que você está falando, porque quando eu estava em Belo Horizonte como gestor também distrital, eu tive uma oportunidade para trabalhar numa multinacional, e era para poder ter uma conexão direta com a CEO da América Latina, que era uma alemã. E eu não tinha inglês, e naquela entrevista ali eu perdi a é, oportunidade que eu já estava no processo, já adiantado para falar com a CEO, e infelizmente perdi a oportunidade por não é, ter o inglês. Então, é verdade. uma coisa que vai atrapalhar a carreira da gente. E uma posição de gerente local, um gerente de vendas regional, não era nem para uma É, gerência nacional, mas teria é, a ligação direta com ela. verdade, Elber. Eu sei que tem muito jovem aqui me ouvindo, né? E se você é jovem e tem plano de seguir carreira, especialmente nível nacional, quer seja na área comercial, quer seja na área de marketing, sem inglês vai ficar complicado dependendo da organização, né? Se você deseja ser um bom representante, um representante de sucesso, ou um gerente distrital de sucesso, talvez você não precisa do inglês. Mas se você tem um objetivo de carreira, trilhar na área de marketing, ou ir para uma casa matriz, né, ficar em alguma outra atividade mais corporativa, o inglês pode ser porta fechada para você se você não atingir esse objetivo. Então, quero É, estimular vocês a pensarem nisso. exatamente. E até mesmo para uma carreira no non-retail também vai ter uma exigência também de um inglês um pouco mais avançado, né? Sim, sim. Hoje, Então, hoje, por o exemplo, ser um crescimento consultor, hoje faz necessário. para você ser um consultor de doenças raras, por exemplo, o inglês pode ser um diferencial importante, porque é muito material que tem hoje em inglês, É. né? Então, isso pode ser um diferencial importante. Não. Eu vou dar um outro exemplo para reforçar o que está falando. Eu recentemente estava cotado para. Eu tenho uma parceria com uma empresa, uma multinacional americana de treinamentos,
E eu perdi a posição de facilitador do treinamento por não ter inglês, porque a empresa contratada, um laboratório, tinha exigência do treinamento, apesar do treinamento ser todo em português, mas o material que viria da matriz seria em inglês. E Isso, apesar é, de eu ter um certo domínio da leitura, né, eu não tenho comunicação para conversar, a escuta é meu grande problema, eu perdi a oportunidade do treinamento. Então, para você ver, a gente, a todo momento, são oportunidades que passam na frente e que a gente pode perder por uhum, não ter investido no momento certo numa competência, numa habilidade. isso, Você está aqui para dizer uma história diferente que alguém acreditou em você, porque ela te conhecia. Mas quem é, não é, conhece, como vai é, arriscar é, fazer isso aí, né? Te propõe é, 2 anos, você ter a habilidade, a comunicação de uma língua para se comunicar com a matriz. é, Então, verdade. é complicado. José, esses 40 anos aí é uma história robusta, né? Sólida na indústria farmacêutica. E você passou por muitas coisas, certamente, tanto nas posições intermediárias até chegar onde você chegou, mas também em mudanças na execução ali do trabalho, principalmente do rap na ponta ali. Eu queria perguntar para você o seguinte: quais são essas grandes mudanças que você vivenciou nesses 40 anos aí de indústria farmacêutica? Uhum. Elber, acho que o grande aprendizado aqui, para mim, assim, o papel do representante continua sendo muito importante e um dos mais importantes no processo de venda de medicamento. Eu acho que isso é uma coisa que é uma posição que ainda vai perdurar por muitos anos, né? Mesmo que pós-pandemia a gente teve aí algumas ameaças de substituição pelo virtual e tudo mais, né? Então, acho que isso é importante ressaltar que o papel do homem de vendas, do representante, né, ou do propagandista, aí depende de como as empresas chamam, ele ainda é o principal canal de comunicação e de venda para a gente atingir a classe médica. Agora, quando eu pego o meu tempo de representante, há 40 anos atrás, quando eu entrei no Axê, e comparo com hoje, a gente vê muita mudança na disponibilidade de informação que naquela época não existia. Audit Pharma, não existia a IQVIA, né, dados de demanda, eh, você tinha, era medido só pela quantidade de visitas que você fazia por dia, né? O ponto de conto era necessário porque era a única maneira de se comunicar ou de encontrar a pessoa, porque alguns não tinham nem telefone em casa, né? Telefone fixo, não tinha. É só rico que tinha telefone naquela época. Então, o ponto de conta era necessário para o supervisor até checar se a pessoa está trabalhando. Hoje não, hoje tem uma série de facilidade de comunicação onde a gerência pode encontrar o representante, por exemplo, né? Então, acho que o acesso à informação e à tecnologia foram as grandes mudanças ao longo desse tempo. O papel do representante continua o mesmo e tão forte quanto, né? Eh, Outras habilidades estão sendo mais treinadas hoje, né? Como habilidade em vendas, técnica de vendas e algumas abordagens de comunicação, mas no geral, eu diria que a principal mudança foi a tecnologia, acesso à informação e como usar, né, essa informação. Então, hoje, um representante da minha época, que eventualmente tinha vários que hoje não saberia usar um computador ou um iPad, né? E hoje a gente precisa, no mínimo, usar o básico dessas ferramentas. Então, eu imagino que a grande mudança foi comunicação, acesso à informação e a maneira que essa comunicação, essa informação chega para a gente via tecnologia que está disponível para a gente. Então, requer algumas habilidades diferenciadas dos nossos representantes, né, para saber lidar com essa tecnologia, que também é algo importante. A IA já chegou chegando. Tem, mas não é passado, é o presente gritando aí a necessidade, porque eu até vi uma reportagem outro dia. O representante não, o profissional não vai ser substituído pela IA, né, o profissional de vendas, mas vai ser substituído por alguém que sabe utilizar a IA no dia a dia daquele que não sabe utilizar. Seguramente, seguramente. Então, o Hoje mercado, algumas empresas já estão usando o que eles chamam de omnichannel, né, que é você ter a complementação da visita outros canais de física, né, comunicação ali com complementando com outros canais de comunicação, quer seja e-mail, WhatsApp, né, a inteligência artificial vai ser, com certeza, uma grande revolução, né, não só no nosso segmento, mas em outros segmentos também, e a gente vai ter que aprimorar isso
seguramente. Quem não se atualizar vai ficar fora do mercado, com certeza. Exatamente. São competências, né? Do mercado, essa dinâmica do mercado, ela tem acelerado muito recentemente. Então, são exigências que estão sendo colocadas a todo momento e que o profissional tem que acompanhar o mercado para se manter atualizado nas exigências que o mercado tem. Então, não tem como fugir. Você deixar de se desenvolver, você vai estar comprometendo a tua carreira de médio e longo prazo. Algo precisa ser feito Uhum. e com urgência, não tem jeito. E com relação à informação, José, a gente vê hoje, né, que a gente vive uma época onde há um excesso de informação, somos bombardeados com a informação. E a indústria farmacêutica hoje, como você bem trouxe, nos últimos anos ela tem aumentado a quantidade e a qualidade dessa informação. Nós temos aí empresas aí que oferecem Power BIs aí, dados de Uhum. BI muito aprofundados e o representante muitas vezes não sabe utilizar essas ferramentas para colocar na estratégia do negócio dele. Esse aspecto analítico especificamente, como que você vê a importância do desenvolvimento dessa competência no caso dessas estratégias aí no dia a dia? A habilidade analítica, eu acho que ela é bem relevante, né? Se, por exemplo, um representante de vendas buscar conhecimento e desenvolver habilidade de análise, porque nós temos muitas informações, né? Não só no nosso segmento, mas assim, a gente é bombardeado de informação o tempo todo por vários canais, como indivíduo, como profissional. eh, e no caso da indústria farmacêutica, hoje a maioria das empresas disponibiliza para a força de vendas, por exemplo, uma série de informações, né? E se a gente não souber lidar com isso, e eu sei que as empresas ajudam, né, no treinamento e capacitação do pessoal para mexer com isso, mas se a gente não souber tratar essas informações, em vez de ter um banco de dados, a gente vai ter um bando de dados, né? E isso, é, não adianta você ter muita informação e não ter informação de qualidade ou não saber usar essa informação. Então, o representante ou o profissional em geral que souber analisar as informações, os dados com um pouco mais de diferença ou diferenciação de outros colaboradores e outros colegas, vão com certeza se destacar no mercado, porque hoje a capacidade analítica ela te ajuda a preparar até uma visita. Não adianta você fazer uma pré-visita se você não tem a capacidade mínima de analisar algumas informações que você tem. E agora com o Omnichannel, quando você tem informações, se o médico abriu o e-mail que você enviou, né, quantas vezes ele abriu aquele e-mail, se ele respondeu demonstrando algum interesse, para você linkar com a informação para a próxima visita, né? Então, é, é importante ter uma visão mínima, né, de análise de informação para você, e a capacidade de análise e capacidade analítica vai ser sempre muito importante e relevante para o desempenho da função do representante. Você pode diferenciar-se se tiver mais habilidade de análise. Exatamente. O excesso de informação ele traz confusão e confusão traz paralisia. Você não faz nada. Esse é um ponto que a gente tem que entender do bando de informação, como você bem colocou. E coincidentemente, ô José, eu estava agora com a mentorada, antes de entrar aqui na gravação, e ela tem um setor longo e a gente estava justamente analisando os aspectos BI dela. E ela tem três cidades importantes no negócio dela, onde tem três mercados totalmente diferentes, comportamentos de mercado. Numa situação, ela tinha um concorrente específico para combater, e aquele que ela estava combatendo na cidade não era o concorrente. E o resultado dela estava travado muito por causa disso. E os outros duas cidades, um comportamento mais semelhante, mas ainda assim diferentes. Então, se a gente não entra no BI para averiguar esse número e entender que, independente de estar na mesma região geográfica, as cidades, por causa dos médicos, né, têm comportamentos diferentes de consumo e de prescrição, eu acabo colocando na generalização e perdendo oportunidades. É, Então, um exemplo clássico aqui da importância de você aprofundar um pouco mais nesses dados para traçar uma estratégia, como você falou, da minha visita. Qual que é o produto direto, concorrente direto nessa localidade aqui que eu tenho que combater, que eu tenho que argumentar, entender o comportamento desse médico, dos médicos, para poder fazer minha propaganda? Isso faz muita diferença. e hoje você tem informação médico a médico, né? Então você pode ter uma estratégia individualizada para cada médico.
Na época que eu Exato. comecei, você tinha um plano de decorar a propaganda médica daquele produto, e independente se o médico usava ou não o produto, você nem fazia alguma pergunta, você já ia direto e, né, despejava aquela decoreba na frente do médico, né. Então, não requeria muita habilidade de análise, é habilidade de memorização, né. Inclusive o teste de uma dos testes para entrevista, eles te davam um texto para você decorar, você decorou bem, você vai ter êxito como propagandista. Hoje não, hoje você, tendo uma boa capacidade de análise, você vai desenvolver um plano de ação individualizado por médico, não necessariamente só, né, nesse exemplo que você deu, um plano para cada território especificamente. Você pode descer isso no nível de médico, porque temos regiões que têm informação médico a médico, né, de audit pharma e tudo mais. Exatamente. E essa customização da propaganda ela é muito importante, né? Eu brinco sempre que eu falo assim: você não pode estar na frente do médico hoje, esse cliente que mudou também, que lá atrás, como você disse, ele aceitava isso. Hoje, se você chegar na frente do médico com esse decoreba, É. parecendo um telemarketing presencial, não tem jeito. É, O é, médico vai te receber uma vez. A próxima, você não vai ter essa sorte. verdade. Você já trouxe alguns pontos, Josiel, sobre a importância da construção de uma carreira sólida. Você citou algumas competências, algumas coisas, até mesmo do exemplo da sua vida. O que hoje um profissional precisa fazer? Quais competências você considera importantes para construir uma carreira sólida e poder ter realmente uma carreira mais longínqua na indústria farmacêutica? Ô, Elber, uma das coisas que eu aprendi com meu pai é uma pessoa muito humilde, né, não tanto estudada, mas ele tinha alguns valores, interessantes, e uma das coisas que ele me ensinou é o seguinte, ele falava para mim assim: "Josiel, eh, se você não precisa ser o melhor, eh, de tudo que você fizer, mas é importante que você faça o seu melhor sempre, né. E naquilo que você for fazer, você sempre dê o seu melhor, e em vez de ficar só comparando com os outros, compare com você mesmo, né, e o que você fez ontem que você pode fazer hoje melhor. Então tente evoluir baseado no que você pode fazer. Muitas vezes nós ficamos paralisados, porque a gente vê o nosso vizinho fazendo uma coisa ou conquistando alguma coisa, e a gente trava porque a gente não está conseguindo chegar igual a ele. Mas a principal conselho que eu dou, se tente fazer o seu melhor sempre. O que eu falei ontem que eu posso acertar hoje, né? Sempre dê o seu melhor. E eu agora, com 63 anos de idade, estou fazendo um curso, e eu achava que eu já sabia tudo, né? E eu estou fazendo um curso para entender um pouco o que está por fora, que está fora da indústria farmacêutica, porque 40 anos de indústria farmacêutica, né? Eu estou viciado nisso, e não consigo enxergar o que está lá fora. E esse curso está me dando uma visão muito interessante, do que acontece em outros segmentos, né? Existe vida fora da indústria farmacêutica, né? Então está sendo interessante. Uma das coisas que eu aprendi recentemente lá é um conceito sobre lifelong learning, né? Que é você aprender sempre, né? Aprendizado ao longo da vida. Então, o conselho que eu quero dar aqui: nunca pare de estudar, né? Nunca pare de estudar, porque a velocidade e avanço das coisas tá tão rápido. Se você parar de estudar 5 anos, você já ficou para trás. Então, eh, eu acho que um dos conselhos para ter uma carreira sólida, você procurar sempre fazer dar o seu melhor, né, para que, se você der o seu mediano, seu trabalho não vai aparecer, seu chefe não vai ver diferencial, as pessoas que estão à sua volta, que podem te dar uma oportunidade, não verão diferenciais na sua postura, no seu resultado e tudo mais. E procure se atualizar sempre. Procure estar à frente do mercado em termos de conhecimento, né. Quem não busca conhecimento realmente vai ter muita dificuldade. E a outra coisa, para finalizar, buscar uma boa habilidade de comunicação. Tem muita gente que tem um bom conteúdo técnico, mas não sabe se comunicar, né. Eu, me considero uma pessoa introvertida, eu tive que desenvolver intencionalmente uma habilidade de comunicação para vencer essa introversão, né, já que eu militei boa parte da carreira na área comercial, e a habilidade de comunicação
é muito importante para qualquer atividade, especialmente na área comercial. Aqui a maioria, com certeza, está na área comercial. Tem que desenvolver habilidade de comunicação para ser um bom vendedor. E você é vendedor em qualquer posição, quer seja de gestão, quer seja de diretor, de presidente. Hoje mesmo eu tive uma reunião aqui eh, mensal com os meus funcionários e eu tive que usar minha habilidade de comunicação para vender algumas ideias e passar convicção sobre a empresa, sobre a estabilidade da empresa e tudo mais. Então, comunicação sempre vai ser uma habilidade importante se você quer ter sucesso na sua carreira. É claro que tem que ser uma comunicação consistente, você não pode ser bom de papo, né? É, é, quando eu era representante, tinha uma expressão que eu não sei se ainda tem, depois os colegas podem aqui me falar, que era o famoso leão de reunião, né? O cara era bom de reunião, fazia boas provas, fazia simulada lá muito bem, fazia um monte de pergunta legal lá na plenária, né? E o pessoal, pô, esse cara é fera, né? E depois lá no campo não era exatamente aquilo. Então, não estou falando de ser um Era um leão de gatinho no comunicação, campo. mas você ter solidez no seu trabalho e também ser um bom comunicador e conseguir fazer uma boa divulgação também de você como profissional, né? Exatamente. Eu tinha ouvido essa expressão, o leão de entrevista, que era um Também tem. gatinho na hora de trabalhar. É um gatinho para trabalhar e um leão na hora de vender ali o É, peixe dele. esse eu já ouvi também. Já ouvi também isso. Essa dinâmica do mercado hoje, não só do mercado farmacêutico, né, José, mas de maneira da nossa sociedade, a dinâmica a velocidade hoje está muito intensa. E o lifelong learning vai realmente te permitir acompanhar a dinâmica do mercado para as novas competências, novas habilidades que o mercado vem demandando. Uhum, Então, é uhum, fundamental isso. E o aspecto da comunicação é aquele que a gente sempre fala e que precisa ser repetido. Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. uhum, A minha comunicação tem que aproximar o que eu falo, o que o outro entende o máximo possível, principalmente quando a gente fala de uma profissão como a propaganda médica, em que a argumentação é toda na comunicação, né? Quanto melhor eu me expresso, me comunico, não só na mensagem, mas em toda a comunicação também, na minha é, entonação de voz, na expressão corporal, na linguagem não verbal, a intensidade da voz, da energia que eu coloco, tudo isso interfere na comunicação e muitas vezes passa uhum, despercebido. uhum, uhum, E o profissional da indústria farmacêutica precisa estar sempre apurado com essa habilidade. é. E Então, tem muitos cursos, hashtag fica a dica, muitos cursos bons aí de comunicação, até na internet, às vezes até gratuito, né? É, né? vale a pena investir nisso. Com certeza. Eu recentemente comprei até uma franquia de um profissional que está trazendo a oratória. Eu comprei a franquia para trazer e adaptar para a indústria farmacêutica, porque eu vejo que há um grande gap de desenvolvimento aqui e que as pessoas precisam apurar mais esse Uhum, aspecto da comunicação para ser mais assertivo na ponta. isso. Porque lá atrás, eu tenho 15 anos, vou fazer agora em maio, que eu estou no mercado farmacêutico, mas lá atrás eu imagino que você, quando entrou, tinha muito tempo para estar aquele médico, né? Então a Uhum, comunicação, por mais que ela não fosse uma habilidade tão grande da Coreba, você tinha, hoje, com um tempo curto, a tua mensagem tem que ser extremamente é, assertiva para o médico. Senão você não vai ter oportunidade de trabalhar ali as objeções e apresentar para ele os benefícios do teu medicamento. é o famoso elevator pitch, né? Você tem 1 minuto Exato. para passar a sua mensagem. Então, é o desafio da comunicação. Então, Uhum, hashtag, mais uma vez, fica a dica, tem que investir nisso aí, não tem jeito. José, eu quero trazer agora um ponto polêmico aí, que é com relação ao etarismo. A gente sabe que existe algumas situações, e hoje nós temos um choque de gerações, né? Várias gerações trabalhando ao mesmo tempo aí. Eu queria, como você é um profissional que tem uma carreira longa, que consegue e continua aí numa posição importante na empresa, como que você vê esse tema? E quais os conselhos que você daria para aquelas pessoas evitarem ou para superarem o etarismo hoje aí nas suas carreiras? esse é um grande desafio, né? Ainda existe esse tabu muito grande, né? O Brasil é um país ainda jovem, né? Embora a expectativa de vida tenha aumentado, então você vê mais pessoas, né, chegando aí aos 80, 90 anos, mas ainda é predominantemente jovem, né? Então existe ainda essa cultura do etarismo, né? Você contratar gente com mais
Contratar gente mais jovem significa ter gente com mais energia, com mais disposição e tudo mais. Aí você abre mão, eventualmente, de talento para ter energia e disposição, né? E aí, não é porque eu já estou na fase dos 60 que eu vou falar isso, mas eu às vezes vejo pessoas dessa idade sendo descartadas, né, ou não conseguem participar nem de um processo de seleção por causa da idade. E com a qualidade de vida e com os tratamentos e todas as coisas que a gente tem hoje para a pessoa ter uma boa saúde, mesmo com 60 e 60 e poucos anos, você tem muita gente com muita disposição nessa idade, né? Eu confesso que, na época que eu era jovem ou adolescente, eu olhava para uma pessoa de 60 anos e achava que era um idoso, né? Hoje, com 63 anos de idade, eu não me sinto um idoso e eu confesso que em algumas áreas eu dou um banho em gente de 30 anos, de 25 anos, né? Eu sou capaz de trabalhar 12 horas por dia sem reclamar, sem ter nenhuma queixa de cansaço e muita disposição, né? Então, se você consegue equilibrar essa questão de ter pessoas ainda com essa energia e talento, esse é o ideal, mas as empresas ainda têm essa restrição. Eu vejo que algumas áreas já têm, as empresas têm sido mais abertas para isso, né? Não têm fechado portas, né? Eu já aqui na Lundberg eu já contratei representantes com 55 anos de idade, 58, né? Eu tenho alguns representantes que têm a minha idade. Então a gente tem esse cuidado também de valorizar, né, o talento, valorizar a qualidade, mas é um desafio e que eu vejo acontecer, infelizmente, talvez pela grande oferta de gente mais jovem, né, que as empresas erradamente acabam contratando, achando que essas pessoas, claro, elas vão ser mais longevas da empresa. Você contrata com 30 anos, a chance dela ficar 20 anos na empresa é maior do que um que você contrata com 50. Mas é uma coisa que eu não tenho muito a receita do bolo como fazer isso, não. Eu acho que se você está chegando nessa faixa e quer fugir desse risco de etarismo, procure continuar investindo em você, continue fortalecendo a sua rede de contatos, network é super importante, né? Eh, e continua performando bem, né? Porque se você estiver performando muito bem, mesmo com 60 anos, 62 anos, eles não vão te aposentar, né? Agora, é lógico, você está com 62 anos, como eu, a participar de um processo de seleção para começar numa função do zero pode ser um pouco mais desafiador. Então, em linhas gerais, é isso que eu penso. Procure ser o melhor no que você faça, independente da sua idade, né? E acho que uma rede de contatos boa pode te ajudar também. E continue investindo em conhecimento para você não ficar para trás. Não, você não vai conseguir aprender sobre IA. IA é muito para você, pela sua idade, então você fica fora, aí você fica de fora, porque daqui a pouco quem não tiver no currículo lá, tem domínio mínimo de inteligência artificial, pode não servir para ser representante daqui a uns anos, né? Exatamente. Eu vejo muito esse aspecto do desafio, né? A gente como profissional se desafiando. Meu pai, ele vai fazer 80 anos agora em abril, e ele se reinventou ao longo da carreira. Meu pai foi metalúrgico a vida toda, e quando ele saiu, ele abriu uma empresa de comercialização de tubos de aço aí no Brasil todo. E meu pai, depois de velho, com 60 para mais de 70 anos, o que meu pai teve que fazer com a internet? Ele teve que começar a aprender a usar a internet como ferramenta para ele buscar os clientes, porque Uhum. o aspecto ali da minha família de Contagem, né, região industrial de Belo Horizonte, eu não estava conseguindo. E meu pai começou a fazer contatos ao longo do Brasil e consegue até hoje trabalhar com 80 anos de idade fazendo os negocinhos dele, como ele fala. Minha mãe, 75 anos. Minha mãe é uma eterna aprendiz. Ela gosta de aprender para ensinar as outras pessoas artesanato. Ela aprende para levar para grupos de idosos coisas novas e aprende aonde? YouTube, Instagram, 75 anos de idade. Eu gosto de pegar esse exemplo porque eu acho que nós, ao longo da nossa É, vida, a gente tem que ter essa disposição do aprendizado, porque nós temos capacidade de aprender. E o profissional que vai mais 50, mais 60, ele já sabe dessa situação de mercado que não tem como ele controlar.
O que está nas mãos dele? O que você acabou de falar, a busca pelo conhecimento. Ele pode não ser um expert, não conseguir se tornar um expert numa inteligência artificial. Mas o Uhum. conhecimento mínimo, eu tenho certeza que ele tem capacidade de desenvolver para se manter atualizado e com as demandas que o mercado vai trazer para ele. Eu tenho visto muito, José, pessoas com 50 a mais que continuam sendo desejadas pelo mercado. E eu vejo que a grande diferença desse profissional, daquele que muitas vezes é preterido, é como ele cuidou da carreira dele ao longo do tempo. Uhum. Esse profissional aqui, ele foi cuidando, regando, colocando um adubozinho na carreira dele, aguando, buscando alguma coisa para se fazer diferente. Não ficar Uhum. só no aspecto da experiência, mas também ter um conhecimento para poder trabalhar. Uhum. E network hoje é vida, né? Quem não tem É, network hoje fica para trás. E não tem jeito. E até esse gancho de network eu quero pegar com você, porque eu participei do evento de network em Belo Horizonte, foi onde eu te vi a primeira vez. E nesse evento lá do Open Network, eu vi você falando sobre equilíbrio de vida. Uma coisa que é cada vez mais explorada, mais falada, mas que poucas pessoas têm o cuidado disso no dia a dia, né? De preocupar também com a minha vida pessoal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, principalmente que a gente vê taxas de burnout crescendo, pessoas doentes trabalhando. Eu já tive um burnout, então eu passei na pele isso aí por falta de cuidar de um equilíbrio maior da minha vida, de atividade física, atividade espiritual. Eu queria que você trouxesse um pouco, você como falou, 63 anos, estou com a vitalidade em alta, performando 12 horas de trabalho. Então, o que você faz aí que você cuidou ao longo da sua jornada em outros aspectos da vida também? legal. Você tocou num ponto importante, Elber, porque nunca se falou tanto em qualidade de vida, equilíbrio, vida pessoal e profissional, como nesses últimos tempos, especialmente pós-pandemia, né? Onde a maioria das pessoas acabou experimentando uma rotina diferente, ficar mais tempo com a família, ou de forma obrigatória, não teve escolha. E as pessoas começaram a avaliar o tanto que era bom ficar perto da família, o tanto que era bom ter o seu tempo pessoal. As pessoas acabaram se deslocando menos, porque trabalharam de casa em geral, então acabaram tendo mais horas, né, disponível durante o dia e uma série de reflexões aconteceram a partir disso. Como também o índice de ansiedade, depressão, né, e o próprio burnout acabou aumentando a partir disso, fruto também dos traumas que a pandemia deixou conosco, né? Mas eh, eu não tive, eu não sou um exemplo de qualidade de vida e profissional ao longo de toda a minha carreira. Eu me despertei para isso muito mais tarde, né? Mas eu sempre gosto de aconselhar, porque assim, muitas das vezes a gente depois que está já no final da vida ou da carreira, você começa a refletir o que que eu teria feito diferente, né. E só que aí já é tarde, né. Por outro lado, é muito complicado para um jovem que está planejando uma carreira e crescer numa um determinado segmento, ter um equilíbrio bem dosado durante toda a sua carreira. Vai ter um momento que ele vai ter que focar mais no trabalho, mais na profissão dele, do que na família. Depois chega um momento que ele já tem que começar a equilibrar isso, né. Então, vai depender de cada fase e da habilidade do profissional de lidar com isso, né. Eu, por exemplo, tive a felicidade de poder, num período da vida, focar muito no trabalho, porque a minha esposa segurou a onda com os filhos. Ela fez o papel, né, que eventualmente eu estava falhando, mas a gente fez um acordo: "Ó, você vai ficar cuidando dos filhos e eu vou focar na carreira". Nem todos conseguem fazer dessa forma, né. Então, se eu pudesse voltar atrás, por exemplo, eu teria talvez dedicado um pouco mais de tempo à família, não tinha perdido muitos momentos dos filhos na escola e tudo mais, mas foi uma opção acordada, né, e que a gente acabou no final, deu tudo certo. Mas hoje, a recomendação que eu faço para as pessoas que eu converso é tentar fazer mais ou menos o que eu tento praticar hoje. É você fazer um bom planejamento, separando o seu tempo de vida pessoal, vida familiar
e vida profissional. Você tem que dividir seu dia em 3 momentos, ou a sua semana em 3 momentos. Então, vida pessoal é você ter o seu momento de lazer, o seu momento de atividade física sozinho, né? É o seu momento de leitura, o seu momento de estudo. E vida familiar é o tempo que você dedica para a sua família. Você vai cuidar do seu cônjuge, do seu companheiro, dos seus filhos. E a vida profissional é vida profissional, né? O que acontecia muito no passado é que as pessoas trabalhava, saía de casa muito cedo, chega muito tarde em casa, né? E aí as famílias iam ficando descompensadas. E hoje eu conheço muitos executivos de sucesso que perderam as suas famílias, né? Então, não souberam equilibrar. E aí não tem preço que paga depois você tirar um filho né, das drogas ou de alguma situação que foi causada pela ausência do pai ou da mãe em casa, né? Então, a recomendação que eu dou é planejar bem a sua vida, o seu dia, né? Você planeja a sua vida, seu mês, sua semana, chegando até o seu dia, né? Eu hoje, até porque não tenho filho pequeno mais, então eu tenho algumas vantagens sobre muitos de vocês aqui que eventualmente já têm filho pequeno e tem que saber equilibrar isso melhor. Mas não adianta você chegar ao final da sua vida, ter sucesso profissional e estar doente, ou a sua família estar doente, ou a sua família estar desequilibrada. Eu costumo dizer que não existe sucesso profissional que justifique o fracasso familiar. Possivelmente, se eu perguntar para todas as pessoas que estão me ouvindo aqui, quais as 3 coisas mais importantes que você tem na vida, seguramente a maioria vai falar que uma das 3 é a família. É, em diferente Certamente. grandeza, ou é filho, ou cônjuge, vai falar família. Então, se você pensar que você vai ter a sua família para sempre, o seu trabalho, a sua profissão não vai ser para sempre. Você tem que saber dosar, porque senão você perde a sua família, daqui a pouco você não tem mais emprego, porque você aposentou, e aí, né? Então, eu talvez tenha acordado um pouquinho tarde para isso, consegui não ter prejuízos, porque eu tive a felicidade de ter a esposa que segurou a onda do outro lado, mas nem todo mundo tem essa possibilidade. Às vezes os dois têm que trabalhar fora para dar conta do orçamento, né? Então vai depender de cada situação. Mas reflita sobre quanto tempo você está dedicando para a sua saúde, porque somente se você é o provedor da casa ou a provedora da casa, né? Você vai ter que ficar bem de saúde para você conseguir trazer o recurso. Eh, Sua cabeça está leve o suficiente para você aprender coisas novas e você está em condição de produzir, né, para que o seu trabalho, a sua empresa, o seu negócio te reconheça como profissional de sucesso. Então, é um grande desafio. Não é fácil atingir esse equilíbrio. Não tem receita, mas as dicas que eu dou são essas. Planeje desde o mês até, sei lá, eu vou treinar na academia pelo menos 3 vezes por semana, eu vou sair com a minha esposa ou com o meu esposo uma vez por semana, pelo menos. E aí você cria ambientes para poder te dar condição de você equilibrar, né, o seu trabalho. Eu sei que a função do representante, por exemplo, é muito desafiadora, né? Tem muita atividade, tem evento à noite, às vezes tem evento final de semana, viagem. Não é simples, né? Eh, com planejamento já seria difícil. Se você não estiver planejando isso detalhadamente, vai ser ainda mais desafiador. Espero ter respondido, Elber. Não, com certeza. É uma questão que eu vejo, até mesmo do nosso comportamento, né, é que muitas vezes a gente não faz as coisas, não é porque a gente não quer, é porque a gente não percebe como que essas coisas estão impactando negativamente no contexto geral da nossa vida, e a gente não consegue ver no curto prazo. Eu falo que quando eu tive meu burnout lá atrás, eu não percebia o quanto que eu estava mal. Eu precisei hoje estar bem para poder olhar para trás e fazer uma revisão e falar, putz, para onde eu estava caminhando, eu não estaria eu não teria chegado aqui. Uhum. Nós hoje, como você falou, eu lembro quando eu era menino, eu tinha meus 12 anos, eu olhava uma pessoa de 20 e falava assim, esse cara é velho. Aí eu fiz 20, o cara de 25, 30 que era o velho. Eu cheguei no 30, aí tinha o cara de 40 que era o coroa. Hoje eu sou o coroa. Só que quando eu olho para trás, vendo o coroa e a pessoa que eu sou hoje, em todos os aspectos, eu vejo que a gente teve uma melhora significativa do cuidado com a nossa vida. A gente está chegando hoje com uma idade de 40, 50 anos, muito melhor do que nossos pais Sim, chegaram, por exemplo, nessa idade. seguramente. A gente já tem um cuidado, a gente tem que colocar mais o foco, né?
dos outros pilares da nossa vida também para a gente equilibrar. Porque se a gente faltar no trabalho, vai faltar o dinheiro dentro de casa, vai arrumar um problema. Uhum. Mas como você falou, se também não faltar o dinheiro e um filho adoecer, for para o mundo das drogas, para um outro aspecto, por falta da ausência do pai, também vai ser problema. É. Se você não cuida da sua saúde física, você pode ter um AVC, uma doença, um infarto, que também vai trazer um outro problema para você. A vida é feita de Agora, momentos que a gente tem que dar uma atenção especial para cada um de acordo com o momento que a gente está vivendo, né? é. Agora eu quero dar mais uma dica aqui, ó, eu sei que não está no escopo aqui do individual, né, mas para aqueles que são gestores ou pretendem um dia ser gestor, é, é, o modelo de gestão moderno, ele requer que o gestor ou o líder tenha uma visão do todo do seu colaborador, né? Na época que eu comecei, você era, você estava na empresa, você era empresa. Aí você vai para casa, você é pai de família ou mãe de família, né? Então você fechou a porta da casa no dia seguinte para vir para o trabalho, você largou todos os problemas em casa e agora você família, aí trabalho. Depois você trancou a porta do seu escritório ou fechou a pasta, no caso do representante, acabou-se o trabalho, agora é a sua família, né? Então é importante o gestor ver o seu colaborador ou o seu funcionário como um ser único, né? Que você sai para trabalhar e você deixa a sua família em casa ou as coisas que você deixou em casa e aquilo ali continua na sua mente, você não deleta aquilo da sua mente, né? Então, eventualmente, você vai ter que lidar com algumas questões de flexibilizar situações que, né, as pessoas vão misturar os desafios. Da mesma forma que vai estar em casa pensando no trabalho, o que vai fazer amanhã, você está na empresa pensando na conta que você tem que pagar, ou no filho que não fez o dever de casa, ou na secretária do lar que não fez a tarefa que tinha que ter sido feita. Então, é importante essa habilidade dos novos líderes, novos gestores, de entender o indivíduo que trabalha com ele como um ser único, né? E que tem que haver esse equilíbrio e você valorizar com isso as pessoas na visão do todo, não como uma máquina, como uma pessoa que está ali só para trabalhar, né, e que você não valoriza o lado familiar. Então você contrata o cara, por mais que ele tenha horário de trabalho de 8 horas ou 10 horas por dia, mas mentalmente está conectado, ainda mais hoje com a rede social, com o WhatsApp, né? Você não consegue separar, você está aqui hoje trabalhando e entra uma notícia que o seu filho caiu na escola, né? E aí? Não, você não pode ir de noite, você vê seu filho, porque, né, você está agora trabalhando, você tem que focar aqui. Então, essa é uma É, dica que e isso tem feito muitas pessoas escolherem as empresas de acordo com a flexibilidade e a maneira de gerir as pessoas. E certamente. isso valoriza muito o ambiente e a motivação para trabalhar em determinada empresa. Com certeza. Muitas pessoas, a gente tem que falar disso cada vez mais, né? A gente, quando relê algumas reportagens aí de aspectos organizacionais, a gente vê esse aspecto do salário emocional muito dito, muito nisso aí. Que as pessoas estão valorando, principalmente essas pessoas mais jovens, essa geração mais nova, o quanto eles dão valor para esse aspecto. Uhum, Então, uhum. é bom realmente trazer esse assunto à tona para a gente poder colocar um pouco mais de atenção nele. José, quero te fazer mais uma pergunta aqui. Você já trouxe duas pontas aqui dessa parte, que era se você pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa na tua carreira. Você já falou do inglês e do aspecto aí de um cuidado maior com a tua família. Teria mais alguma coisa que você faria diferente na tua carreira? Se você pudesse dar um conselho para o Josiel lá atrás, com 23 anos começando, o Josiel de 30 anos, e se tem, qual que seria, o que que você falaria para ele fazer diferente lá? Eu a minha carreira talvez, é uma exceção da maioria, porque eu não planejei a minha carreira, né. Eu quando eu era representante ou gerente distrital, eu nunca podia imaginar que um dia eu chegaria a presidente de uma multinacional, né. Então o que eu sempre fiz foi fazer o meu melhor, sempre procurar dar os melhores resultados e a partir disso, eh, a minha
eu fui me destacando nas funções que eu fazia e você se destacando é o primeiro passo para você ter a oportunidade de galgar um cargo maior. Então, eu estava pronto e preparado quando surgiu a oportunidade e sem planejar, não, meu próximo passo vai ser um gerente regional, meu próximo passo, eu nunca, para nenhuma das minhas promoções, eu planejei, não, agora eu quero me tornar um diretor. Foi tudo acontecendo naturalmente, né? Então, talvez por isso eu não tenha me preparado, por exemplo, no caso do inglês. Se eu tivesse com 25 anos pensado que um dia eu poderia chegar a um presidente ou um diretor, eu teria, com 25 anos, iniciado o meu curso de inglês, né? Bom, vou precisar disso lá na frente, vou precisar de um MBA assim, assado. E, então, eu não fiz esse planejamento. Mas eu não posso ser um modelo para a maioria das pessoas que estão aqui, porque hoje, até porque naquela época a concorrência era um pouco diferente, né? O mercado não era tão competitivo quanto é hoje, né? Então, hoje, se você não tiver um planejamento de carreira bem sólido, né, não buscar ajuda eventualmente até externa, de mentoria ou de livros ou de cursos, vai ser mais difícil você galgar uma carreira consistente, né? Então, tendo planejamento, não vai ser tão simples. Se você não planejar sua carreira, deixar acontecer como aconteceu a minha, pode ser que você tenha a menor chance de ter sucesso. Então, o conselho que eu dou é, se você hoje é um profissional, independente da sua idade, você tem que colocar, eu estou aqui, né? Se a gente pudesse falar como bom mineiro aí do interior bravo, né? Oncotô, oncovô, né? Já ouviu isso, Elber? Oncotô, Já. oncovô. Onde que eu estou, onde que eu vou, onde que eu quero chegar. Então, eu estou aqui como gerente distrital, eu estou como representante. O que é que eu planejo para minha carreira? Eu quero ser um gerente regional, não quero ser gerente nacional, não quero, no máximo gerente regional. Então, o que é que eu preciso fazer? Traça seu plano de ação de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo e vai fazendo as atividades que você precisa para atingir, né? Se eu tivesse feito isso lá atrás, pode ser que eu teria feito o inglês e sofrido menos, né? Como eu sofri, tive que estudar igual um maluco para aprender inglês 2 anos. Então, tenho esse exemplo, mas tem outras tarefas, outras atividades que você pode estudar para desenvolver, se você tiver um planejamento de carreira, né? E hoje tem tanta gente para orientar, né? Tantas pessoas que podem te dar, às vezes, uma ajuda gratuita ou uma mentoria, mesmo que você tenha que investir alguma coisa na sua carreira, mas eu recomendo que você faça planejamento de carreira, né? E hoje, até para você continuar na mesma posição, é importante você ter um planejamento de desenvolvimento, porque para você se manter na função hoje, a concorrência está tão grande, né? Hoje, para você entrar na fila para conseguir uma vaga de representante ou gerente e tal, tem um monte de gente na fila, você tem que se diferenciar em alguma coisa. Então, se você não tiver uma estratégia para isso, dificilmente você vai conseguir entrar. Quando entrar e for fazer a sua carreira, é importante ter um planejamento bem definido e olhar aquele planejamento com frequência, né? Não é aquele planejamento que você faz no dia 31 de dezembro. E Não, no fica próximo lá. ano eu vou voltar para academia, eu vou perder X quilos de peso, né? Vou fazer um curso e vou ler tantos livros. Aí, na segunda semana de janeiro, você já esqueceu tudo e não está fazendo nada. Então tem que ser um negócio sistemático. Eu costumo dizer, você tem que fazer algumas coisas de forma intencional. O que é intencional? É você pensar em fazer, por exemplo, networking, que é uma coisa que a gente fala muito. Tem que ser intencional. Você falou, não, network é importante, mas você não se candidata para ir em nenhum evento de network. Tem um evento que a indústria faz, você não vai lá para conhecer as pessoas, você não vai lá para conhecer pessoas melhores que você, para te julgar para cima, ou pessoas que podem te conectar com outra pessoa, né? Então, não adianta. Então, você tem que fazer network intencional. Acho que network é uma palavrinha mágica para o sucesso. E aí não é network de você falar com a pessoa só quando você precisa, não. De vez em quando acontece colegas assim que foram meus colegas como gerente distrital ou regional, 20 anos que eu não vejo, o cara nunca mais falou comigo, nunca mandou uma mensagem de Natal. Aí o cara, Parabéns, né? parabéns pela sua promoção, nunca mais falou. Aí de repente ele perde o emprego, aí você recebe uma mensagem dele.
Quer dizer, ele te procurou quando precisa. Então, assim, você tem que manter o network aceso, mesmo quando você não está precisando dele, porque ele pode lá na frente te ajudar. Essa é a dica que eu É, deixo. a arte do network, né? Ser interessante, interessado, sem ser interesseiro. E as pessoas esquecem disso. Excelente resumo, Elber. Excelente resumo. Não tem jeito. A dinâmica, né, da nossa sociedade hoje, ela impõe a gente algumas mudanças que não tem jeito. E essa planejamento de carreira, como você disse, né, José? Quer dizer que a pessoa com o planejamento de carreira vai chegar onde ela alcança? Provavelmente sim. Pode acontecer coisas que ela vai ter que adaptar o plano dela de carreira também. Eu tinha vontade de ser nacional. Aí eu casei, tive 2 filhos, estou querendo passar mais tempo com meus filhos, desisti do plano, tá tudo bem. Não tem Não tem problema. problema nenhum. A É, questão é que você tem que tomar essa decisão de maneira consciente e intencional, como você é, falou. é, Essa intencionalidade é algo que falta muito para o é. profissional hoje. Vai vivendo igual o É, Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva é, eu para onde ô, vai, eu Elber, vou, não no, chega a no lugar meu, nenhum. no meu tempo de indústria, eu já vi muitos casos de um representante ter um excelente potencial para ser um GD. Aí ele é convidado para ser GD e fala assim: ó, deixa eu quietinho aqui, eu quero ser o melhor representante que você tem, mas eu não quero assumir essa função porque eu quero ficar aqui, não quero viajar, não quero ficar longe da minha família, não quero ter mais responsabilidade, porque às vezes a responsabilidade é tão maior e a recompensa não é tão Tão maior na grande. mesma proporção. Então, não é nenhum problema você não querer, né? O que você não pode é querer ser o pior, você tem que ser sempre, não, eu quero ser, continuar como representante, mas eu quero ser o melhor, eu quero ser o melhor que eu puder aqui. Então, não tem nenhum problema, não tem erro nisso, né? Exatamente. Tem que estar de acordo com os valores que cada um de nós temos, né? É, Porque eu gosto de entrevistar e conversar com pessoas assim que chegaram numa posição como a tua, porque muitas vezes quem está começando acha assim, Josiel, foi uma estrada daquelas alemã que o cara pode pôr 200 km por hora, foi uma maravilha a carreira dele que ele chegou como CEO, como presidente. E não é assim, né? Você começou a trabalhar com 13 anos, foi office boy, aí numa oportunidade, trabalhando como vendedor, surgiu uma oportunidade, você aproveitou, entrou no mercado farmacêutico, foi crescendo, investindo em você, em se relacionando com outras pessoas para chegar aqui. Não teve nada fácil na vida sua. E difícil, todos nós temos nossas dificuldades no dia a dia. A gente tem que escolher qual difícil que a gente quer é. e viver para superar os desafios que todo dia nossas vidas têm. Eu quero agradecer muito aí a tua presença, José. Estamos chegando aqui no final desse episódio. E antes de encerrar, eu queria que você fizesse as suas últimas considerações aí, deixasse algum conselho para quem está aqui assistindo ao vivo, para quem vai assistir a gravação depois. Qual que é a mensagem que você gostaria de deixar aí para encerrar esse episódio de hoje? Acho que o conselho final, eu vou só reforçar alguns pontos que eu já disse aqui, né? É, não fique frustrado se você encontrar alguém melhor que você, mas fique frustrado se você não conseguir melhorar quem você é, né? Ou fazer melhor do que você já tem feito, né? Porque às vezes a gente fica travado quando a gente acha que a gente tem que chegar naquele patamar, sendo que você tem outros degraus ainda para subir antes, né? Agora, se você estiver entregando sempre a mesma coisa, fazendo sempre a mesma coisa, aí você tem que ficar preocupado, que pode significar uma acomodação, né? Então, eu recomendo você sempre fazer o melhor que você pode, né? É, tente superar você mesmo, cada dia bater o recorde de você mesmo, né? Em cima de você mesmo. Atualizar sempre e não esqueça de um network qualificado. E lógico, na empresa que você trabalha, que tem gente de várias empresas, em várias posições, procure entender, né, e conversar com o seu gestor, porque o gestor é uma das pessoas que mais pode te ajudar a crescer numa empresa. Hoje, 50% de sucesso é, de um colaborador tem a ver com o tanto que ele explora o gestor, o tanto que ele compartilha com o gestor também os seus planos, seus objetivos de crescer. Então, use isso, né, explore isso para que ele possa também te ajudar aí no seu plano de desenvolvimento. Acho que é a pessoa que está mais próxima de você, conhece mais as suas forças, as suas fortalezas, também as suas oportunidades de desenvolvimento, com certeza vai te ajudar nisso também. Hoje, um gestor que não ajuda no desenvolvimento do seu pessoal, seguramente ou vai perder essa pessoa para a concorrência, ou vai ter um colaborador estagnado, medíocre.
Então, procure seguir essas orientações que você vai longe. E vai estar colocando a própria carreira dele em risco, né? Porque ele não vai entregar resultado e quem vai ficar com o alvo vai ser É, o próprio gestor. é verdade. Josiel, muitíssimo obrigado, cara, pelo seu tempo, sua disponibilidade. Sei que você tem uma agenda aí complexa, mas por você ter dado aqui, doado o seu tempo para estar aqui com a gente, compartilhando a sua história. Foi com certeza aí muitos insights, muitos aprendizados que você deixa com a gente. Obrigado aí pela disponibilidade de estar com a gente aqui no Ponto de Encontro. Foi um prazer te receber. Eu te agradeço, até a próxima. Abraço pessoal aí do Ponto de Encontro e nos vemos em breve por aí. Isso aí. E se você gostou, comente, curta, compartilhe esse episódio, ajude a gente a fazer esse movimento alcançar mais pessoas e a gente poder transformar mais vidas. Obrigado por você que esteve até aqui. Fiquem com Deus. Fui!